Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula vamos continuar os nossos estudos acerca dos sistemas lineares. Mas aqui nós vamos aprender um método de escalonar um sistema, tá? Que é o método do escalonamento, ok? Vem aqui comigo. Bom, então antes disso nós vamos lembrar o que são os sistemas equivalentes, né? Então, sistemas equivalentes são todos aqueles sistemas que possuem a mesma solução, né? Possuem o mesmo conjunto solução. Então, nós temos aqui o sistema 1 e 2. Então, nós podemos dizer que eles são equivalentes porque o par ordenado 1, 2, lembrando lá o valor para x, valor para o y, sempre na ordem alfabética, satisfazem os dois sistemas, ou seja, nós temos aí um sistema que são equivalentes, ok? Então nós temos aí, ó, que S1 é equivalente a S2, ao sistema 2, ok? E é claro, nós falamos também sobre as operações elementares. Essas operações elementares nós vamos recordar agora. São operações que podem ser feitas acerca de um sistema linear sem alterar o seu resultado, tá? Então mantenha a sua equivalência. Então nós temos aqui que nós vamos chamar de propriedade 1, ok? Que é a permuta das equações. Então nós já vimos isso, então nós estamos lembrando, porque isso será importante ao trabalhar com o escalonamento dos sistemas lineares, tá? Então a permuta consiste em você mudar de posição uma das equações, né, uma com a outra. Então se você permutar, não vai alterar aí o conjunto de solução. Como você pode observar aqui, ó, nós pegamos a equação 1 e trocamos com a equação 3, beleza? Então, esse sistema 1 e sistema 2, nós podemos dizer que eles são equivalentes. A solução será a mesma. Nós teremos aqui o x igual a 3, o y igual a 2 e o z igual a 4 para ambos os sistemas, tá? Então, essa é uma das operações elementares, que é a permutação das equações, ok? Uma segunda propriedade é acerca da multiplicação. Quando você multiplica ambos os membros, né? Que eu digo ambos os membros é porque você tem que multiplicar toda a equação, seja ela no primeiro membro, seja ela no segundo membro, que é depois da igualdade. Então, se você multiplicar todos os coeficientes por um número real não nulo, você mantém a equivalência desta equação, desse sistema de equações lineares, ok? Como, por exemplo, aqui nós pegamos a equação 3 e nós estamos multiplicando pelo número 2. Se você multiplicar pelo número 2, nós temos aí uma equação equivalente. Logo, o sistema também será equivalente, ok? Então, não tem problema você multiplicar qualquer uma dessas equações por um valor não nulo aí, claro, seja real, não nulo, beleza? Bom, então a solução para esses dois sistemas que são colocados aqui, ó, o sistema 1 e o sistema 3, vai possuir a solução aí x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 4, ok? E por fim nós temos aqui a propriedade 3, como eu já tinha comentado, é uma das propriedades mais importantes, que é a propriedade no qual você vai fazer uma combinação linear. Você vai multiplicar uma equação por um número real não nulo e somar com uma outra equação. Então, isso nós chamamos de combinação linear, ok? Então, perceba aqui o que nós vamos fazer, ó. Temos a equação 1 e a equação 2, e nós estamos alterando a equação 2. Qual foi a relação que nós utilizamos para alterar a equação 2? Se você perceber, nós pegamos a equação 1, então perceba aqui, ó, que é a equação 1, nós multiplicamos a equação 1 pelo número 2 e somamos a equação 2, ok? Então, nós pegamos a equação 1, multiplicamos por 2 e somamos com a equação 2.
e assim alteramos a equação 2, tá? Então, essa escrita aqui nós poderíamos fazer assim, ó, equação 2, que vai estar sendo modificada, ela será a equação 2, que é ela mesma, né? Mais aí duas vezes a equação 1, ok? Nós multiplicamos aqui a equação 1 por 2. Então, foi essa transformação que nós fizemos aqui acerca da equação 2, beleza? Então, isso aqui é uma combinação linear. Então, tanto para o sistema A1 quanto para o sistema aqui, tá como o sistema 3, mas na verdade é o sistema 4, né? O 3 nós vimos anteriormente. Ele possui a solução x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 4, beleza? Bom, então vai ser muito importante essas três propriedades para nós fazermos aqui o escalonamento de um sistema linear, tá? Então, o escalonamento de um sistema linear, ele vai nos ajudar a encontrar as soluções desse sistema, tá? Então, o escalonamento, ele é aconselhável você utilizar aí para um sistema linear que você tem três equações, três variáveis, ou quatro equações, quatro variáveis e assim por diante. Você vai conseguir utilizar o método do escalonamento, tá? Então aqui nós vamos colocar alguns passos que seriam interessantes nós seguirmos para manter um escalonamento aí bem homogêneo, bem tranquilo, tá? Então aqui esses passos são as dicas que nós temos acerca de um escalonamento. Então o primeiro passo que está sendo feito aqui, ó, você vai escolher uma equação, tá? Ou seja, a primeira equação, que é o ideal. O coeficiente dessa primeira equação, a primeira incógnita, que não seja nula, né? Deve ser, se possível, tem que ser igual a menos 1 ou igual a 1. Então, o que acontece aqui? Você pode fazer uma permuta, tá? Então, você vai pegar uma equação, colocar ela na primeira posição, a primeira equação. A primeira incógnita não pode ser um valor nulo, o interessante é que seja menos 1 ou o 1, para que os demais cálculos fiquem fáceis, tá? Então, lá. O segundo passo é anularmos o coeficiente da primeira incógnita das demais equações, ou seja, na segunda equação, terceira equação, quarta, assim por diante, vai depender de quantas equações você tem no seu sistema. Você vai tentar anular aí a primeira incógnita, usando a primeira e a segunda propriedade. Lembra lá que a primeira propriedade você tem na permuta. A segunda propriedade, você tem aí a relação da multiplicação, tá? Mas é claro, você poderia também utilizar a terceira propriedade, que é a combinação linear. Isso vai depender da situação que você tem nas equações, tá? Terceiro passo é desprezar a primeira equação e aplicarmos os dois primeiros passos com as equações restantes, ok? Bom, depois desprezamos a primeira e a segunda equação e aplicamos os dois primeiros passos nas equações restantes e assim por diante, porque vai depender da quantidade de equações que você tem até você escalonar o seu sistema, tá? Mas vamos fazer aí alguns exemplos para a gente entender a ideia do escalonamento. Como eu já havia adiantado na outra aula, o escalonamento é você pensar numa ideia que você tem uma escada, tá? E aí fazendo essa escadinha aqui, ó, todos esses valores, todos esses coeficientes iguais a 1 e os demais, se possível, iguais a 0. Mas aqui, a ideia do escalonamento, o mais interessante é a gente chegar naquele método de Gauss, que é você zerar o que está debaixo aqui, ó, da sua escada. Se você conseguir zerar esses valores, você já tem o valor do z. E aí basta você subir a escada fazendo a substituição dos valores. Então esse método que nós vamos fazer aqui nada mais é que é interessante fazer o método de Gauss, tá?
Bom, aqui, pessoal, eu vou resolver esse sistema junto com vocês. Nas telas que vão aparecer, nós estamos trabalhando com as variáveis x, y, z aparecendo. Então, eu não estou fazendo o método utilizando matrizes, tá? Mas, na sequência, eu vou resolver esse mesmo exercício mostrando para vocês a ideia de matriz, ok? Então, vamos fazer primeiro deste modo, depois eu vou mostrar um segundo modo para vocês, que aí você vai escolher qual é a maneira que você acredita ser mais fácil para a resolução desse tipo de situação, tá? Vamos destacar a primeira incógnita na primeira equação. Então, nós vamos começar a fazer aquele passo a passo, tá? Bom, então a gente já tem que a primeira equação, a primeira incógnita, nós já temos aqui o x, né? Sempre manter na ordem alfabética, x, y, z, x, y, z, sempre bonitinho em todas as equações, tá? Então, na primeira equação, nós já temos a primeira incógnita, que já é o x, já é igual a menos 1. Então, nós estamos destacando essa primeira incógnita, tá? Agora, nós vamos usar essa incógnita e o seu coeficiente para eliminá-la nas equações seguintes. Então, nós vamos fazer o seguinte, essa incógnita x, ela tem que ficar na primeira equação. Então, nós vamos combinar ou associar essa equação com as demais para a gente cancelar essas variáveis. Então, ele está dizendo que a gente vai ter que cancelar o x na segunda equação e vamos cancelar o x também na terceira equação. Essa é a ideia que a gente vai estar desenvolvendo agora. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Temos lá, fixando a primeira equação, a gente vai copiar, porque a gente não vai alterar ela, certo? Num primeiro momento aqui não vamos alterar, mas vamos modificar a segunda equação. Então, perceba aqui que eu vou multiplicar a primeira equação por 2. Por quê? Se eu multiplicar a primeira equação por 2, nós vamos ter ali ó, o menos 2x aparecendo. E aí eu vou somar com a segunda equação. Somando com a segunda equação, eu faço com que esse 2x desapareça, tá? Então vamos ver aí como vai ficar. Então ficaria, ó, dessa forma aqui, ó, 3y menos o 3z. Então, pessoal, essa equação 2 que nós escrevemos aqui, ó, ela foi escrita da seguinte maneira, ó, equação 2 igual a equação 2 mais duas vezes a equação 1. Vai resultar em 3y menos 3z, ok? Então, eu fiz uma combinação linear para nós cancelarmos aqui ó, o x na segunda equação. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar a primeira equação por menos 2 e vou somar com a equação 3 para cancelar o x na equação 3. Então, olha lá. A equação 3 igual a equação 3 menos duas vezes a equação 1. Beleza? Eu posso fazer isso simultâneo porque uma não vai interferir na outra sem problema nenhum. E a equação 1 que nós estamos utilizando aqui, ela está fixa, ela não está sendo variável em relação às outras. Então, é uma equação que está fixa, então eu posso relacionar com essas outras duas combinações lineares que nós estamos fazendo. Então, o resultado para nós aqui ó, vai ficar menos 6y mais o 5z igual a 19, ok? Então, perceba que a gente está seguindo o passo a passo que foi dito ali para a gente. Então, agora é só repetir o processo usando a segunda equação. Então, nós temos aí, ó. Perceba que nós fixamos agora a primeira e a segunda equação. E na terceira equação, nós vamos cancelar aqui o valor do y, tá? Então, para cancelar o valor do y, o que nós vamos fazer? Olha ali, nós vamos multiplicar a equação 2 por 2 e somar a equação 3. Por quê? 2 vezes 3 dá 6, menos o 6y que está aqui, ó, vai dar 6y menos 6y. E aí a gente zera o valor do y, ok? Então, olha lá, fazendo essa ideia, nós temos
a reescrita ali, ó, da equação 3, que vai ser igual à equação 3, mais 2 vezes a equação 2. Então, nós ficamos apenas com menos o z igual a menos o 5. Pessoal, perceba que agora você já tem o valor do z. Se você já encontrou o valor do z, já estamos aí na forma escalonada. Não precisaríamos nem zerar os outros valores ou fazer com que aparecesse ali o 1 na diagonal, como a gente aprendeu na última aula. Essa forma de escalonamento é mais tranquilo. É claro que você vai fazer agora as substituições das variáveis, mas você não precisaria fazer mais combinações lineares, tá? Então, se nós formos resolver retroativamente, ó, o que ele está falando aqui, ó, nós vamos subir a escada. Então, tá vendo aqui, ó, que a gente já se encontra na forma escalonada. E mesmo que não tenha o 1 aqui para cada uma dessas variáveis, não é obrigado a ter, né? E agora a gente vai subir essa escada. Substituindo o z na segunda equação, vamos encontrar o valor do y. Depois, vamos subir na primeira equação e substituir o z e o y e encontrar o valor do x. Tá? Então, nós temos ali o z igual a 5. Substituindo na segunda equação o z, nós vamos obter o y igual a 1. Agora nós temos o y e nós temos o z. Então, nós vamos lá na primeira equação, vamos substituir o z e substituir o y e isolar o valor do x. Então, nós temos o x aqui igual a 0. Então, perceba que este método do escalonamento não é obrigado você deixar o 1 nas variáveis x, y, z e muito menos zerar todos os outros valores, né? Não é necessário. Então, aqui a gente fez uma forma de escalonamento, que é o método de Gauss, tá? Bom, então a solução sempre na ordem alfabética, o x igual a 0, o y igual a 1 e o z igual a 5, ok? Vamos fazer aqui mais um exercício. Perceba que é muito parecido com o anterior, mudando apenas aí um dos coeficientes em relação à matriz, tá? Mudando apenas o coeficiente da terceira equação. Então vamos lá. Primeiro passo, pessoal, é fixar a primeira incógnita na primeira equação. Então nós temos ali o menos o x, então a gente vai deixar do jeito que está. Não vamos mexer na primeira equação, então nós vamos agora cancelar o x na segunda e na terceira equação, ok? Então, vamos fazer a primeira combinação linear, que é multiplicar a primeira equação por 2 e somar ali a equação 2, tá? Depois, na equação 3, nós vamos fazer a mesma ideia da anterior. Vamos multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar a equação 3. Então, nós temos esses resultados. Então, vou escrever aqui novamente. O que nós fizemos na equação 2? Nós pegamos a equação 2 mais 2 vezes a equação 1. O que nós fizemos na equação 3? Pegamos a equação 3 menos 2 vezes a equação 1, porque eu multipliquei a equação 1 aqui, ó, por menos 2, ok? E aí nós obtemos o sistema sem as variáveis x, elas já canceladas, tá? O próximo passo, nós vamos cancelar o y na terceira equação. Então, nós vamos eliminar ali, ó, o menos 4y, né? Agora, como que nós vamos fazer essa combinação para eliminar o menos 4y? Então, neste caso, nós vamos ter que multiplicar tanto a segunda quanto a terceira equação para que nós possamos conseguir ali eliminar, tá? Então, entre o 3 e o 4, pessoal, é só multiplicar a segunda equação por 4 e a terceira equação por 3. E aí você vai ter um denominador comum ali, né, que você consiga fazer a diferença entre esses valores. Então, perceba ali que nós vamos multiplicar a segunda equação por 4 e a terceira equação nós vamos multiplicar por 3. Então, perceba que apareceu ali, ó, 12y menos o 12y. Então, a gente vai conseguir cancelar ali a
terceira equação a variável y. Então, nós vamos conseguir cancelar a variável y na terceira equação. Então, nós ficamos apenas com o z. Então, 3z igual a 9. Então, vou escrever aqui a combinação linear que nós fizemos. Ó. A equação 3, nós pegamos 4 vezes, né? Eu vou colocar a equação 3 para seguir o padrão. 3 vezes a equação 3, mais 4 vezes a equação 2. Então, para reescrever a equação 3, nós multiplicamos a equação 3 por 3 e a equação 2 por 4. E aí nós tivemos aqui ó, um valor comum para fazer a diferença e conseguir zerar, ok? Bom, fazendo então essa ideia, nós vamos resolver agora quem é o x, quem é o y e quem é o z. Perceba que já estamos aqui na forma escalonada. Então, agora nós vamos subir a escada, ok? Então, vamos fazer juntos aqui essa resolução. Então, nós vamos subir a escada, né, pessoal? Então, vamos começar por aqui, ó. Então, nós temos o 3z igual a 9. Isolando o valor do z, nós temos 9 dividido por 3. Então, z é igual a 3. Então, já temos o valor do z. Agora, nós vamos lá na segunda equação. No lugar do z, nós vamos colocar o 3. Então, vamos ficar com 3y menos o 3 vezes o z é 3, igual a menos o 12. Então, 3y, 3 vezes 3 é 9, sinais diferentes, sinal de menos. Então, vai ficar menos 9 igual a menos o 12. 3y é igual a menos o 12 mais o 9. Então, y vai ser igual a menos 3 dividido pelo 3. Então, y é igual a menos 1. Então, aqui nós encontramos o valor do y e já temos o valor do z. Então, agora nós vamos lá na primeira equação e vamos substituir o y e o z. Então, nós temos ali, ó, menos o x mais o y. Quem é o y? Menos 1. Menos 2 vezes o z. Quem é o z? 3. Isso é igual a menos 9. Então, menos o x menos 1. 2 vezes 3, 6. Sinais diferentes, sinal de menos, igual a menos 9. Então, menos x, menos 1 menos 6, vai dar menos 7. Menos 7 passa para o outro lado somando. Então, menos o 9 mais o 7, menos x é igual a menos 2. Então, x vai ser igual a 2. Então, nós temos que a solução para esse sistema vai ser a trinca x igual a 2, y menos 1 e o z igual a 3. Beleza, pessoal? Então, esse é o método do escalonamento. Não é necessário você fazer todas as combinações lineares para você zerar todos os coeficientes necessários. Você pode ir direto, ok? Mas como eu disse para vocês, como eu falei para vocês, eu vou resolver mais um exercício. No caso, o mesmo exercício 1 que nós fizemos, eu vou resolver utilizando a ideia de matriz, ok? Aqui, pessoal, perceba que é o mesmo exercício, nós vamos resolver ele de uma outra maneira, que é utilizando a ideia de matriz, tá? Então, nós vamos utilizar apenas os coeficientes. Então, nós temos ali, ó, menos 1, o 2, menos o 2. Nós temos o 1, menos o 4, menos o 2, o z. O z, no caso ali, é o coeficiente que nos interessa, né? Então, é 1 e 1. Só que a gente vai utilizar a matriz completa. A matriz completa, a gente tem que colocar os coeficientes ali, que são os termos independentes, no caso, né? Que é o termo constante ali, que é o menos o 9, o 6 e 1. Ok? E aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento de escalonamento, só que com uma estrutura de matriz.
ok? Então, nós vamos fazer as transformações aqui, que são as equivalências, ok? Bom, qual é o passo a passo, né? O primeiro passo é nós fixarmos na primeira equação a primeira incógnita, a primeira variável. Então, no caso aqui, nós temos que é o x, que é o menos 1. Então, nós vamos manter a primeira equação, menos 1, que no caso aqui, como é matriz, a gente vai entender que é linha, né? Então, nós vamos manter a primeira linha, porque já está aparecendo ali na primeira incógnita, né, no primeiro elemento, o menos 1. Então, é sempre o menos 1 ou 1, ok? E aqui nós vamos fazer aquela combinação. Nós vamos mudar a equação 2, ou linha 2, né? Como a gente está fazendo matriz, vou colocar linha. Então, nós vamos modificar aqui, transformar a linha 2 e vamos transformar a linha 3, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é nós eliminarmos o primeiro elemento de cada linha, tá? Então, nós vamos eliminar cada um desses elementos associando com a linha 1. Então, a linha 2 vai ser igual à linha 2 mais 2 vezes a linha 1. Que aí a gente vai ter essa ideia para eliminar o 2 aqui, tá? Então, perceba, eu vou multiplicar a linha 1 por 2 e vou somar com a linha 2. Então, vamos lá, ó. Menos 1 vezes 2, menos 2, mais o 2 zerou. Então, aqui é 0. O 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. Então, aqui apareceu o 3. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4 mais 1, menos 3. O 2 vezes o menos 9 dá menos 18. Menos 18 mais o 6 vai dar menos 12. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 12. Então, nós alteramos a linha 2. Vamos mexer na linha 3 para cancelar o primeiro elemento. Então, vou fazer a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Tá? Porque ambos estão negativos, então eu tenho que inverter um sinal de cada uma dessas equações, né? Uma dessas linhas. Aí eu estou escolhendo aqui a linha 1. Então, eu vou pegar a linha 1, multiplicar por menos 2 e somar com a linha 3. Então, vamos lá, ó. Então, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. 2 menos 2, 0. Então, a gente zerou ali, o objetivo era esse. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 com menos 4, menos o 6. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. 4 mais 1, 5. Menos 2 vezes menos 9 vai dar 18. 18 mais 1, 18 mais 1, 19. Ok? Então, nós ficamos aí com esse sistema, com essa matriz, né? E nós vamos fazer uma outra combinação, porque segundo o passo que vai ser eliminar a variável y na última equação aqui, no caso é o menos 6. Então, nós vamos relacionar a linha 2 e a linha 3. Então, vou reescrever a linha 3 de que maneira? Linha 3 mais 2 vezes a linha 2. Percebe que se eu pegar o 3 vezes 2 dá 6, aí menos 6 zerou. Nós vamos fixar a primeira linha e a segunda linha, porque nós não vamos alterar nada. Ok? E vamos alterar agora apenas a linha 3. Fazendo a linha 3, então, vamos lá. Ó. 2 vezes a linha 2 mais a linha 3. 2 vezes 0 é 0, mais 0, 0. 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Esse era o objetivo. 2 vezes o menos 3, menos 6. Menos 6 mais 5, nós temos aqui que vai ser menos 1, certo? Depois nós temos o menos 12 vezes 2 vai dar menos 24. Então, menos 24 mais o 19 vai dar menos 5, ok? Então, olha lá, pessoal, na última linha, você percebe que você já tem o valor do z. Então, já está na forma escalonada, tá? Se você quiser aqui,
quando a gente fez lá da primeira maneira, da outra aula, né? A gente colocava um asterisco aqui e aqui fazer uma observação que você já poderia fazer a resolução por métodos de Gauss, que é você subir a escadinha, tá? Porque daqui, ó, você já tem que é menos o z igual a menos o 5. Então, z é igual a 5. Então, você já tem o valor do z, ok? Agora, a partir daqui, o que restou para você ali, ó? 3y menos 3z igual a menos o 12. O z é 5, então você vai substituir o z por 5. Vamos colocar aqui o z igual a 5, igual a menos o 12. Então, 3y, 3 vezes 5, 15, então dá menos o 15, igual a menos o 12. Então, nós temos 3y igual a menos o 12 mais o 15, ok? Então, 15 menos o 12, nós temos ali que vai ser o 3. Então, 3y igual a 3, y igual a 3 sobre 3, y é igual a 1. Ok? Mesma solução que nós já encontramos lá nas telas anteriores, né, no primeiro exercício. Então, na primeira linha, o que sobrou ali? Ó? Menos o x mais o y menos 2z igual a menos 9. Você já tem o y e você já tem o z. Então, nós vamos substituir. Então, vai ficar menos o x, o y é 1, então vamos colocar aqui, ó, mais 1, menos 2 vezes o z. Quem é o z? O z é 5, então vamos colocar o 5, igual a menos 9. Então, menos o x, 2 vezes 5 vai dar menos 10, então mais 1 menos o 10 igual a menos o 9, menos x igual a menos o 9, menos 10 mais 1 vai dar o menos 9, passou somando, então o x aqui é zero, né, pessoal? Olha lá. Então, a solução para esse sistema vai ser o x igual a 0, o y igual a 1 e o z igual a 5. Você percebe que foi o mesmo resultado obtido considerando lá ali as variáveis. Então, você escolhe qual é a maneira que você vai fazer. Lembrando que a gente está fazendo um escalonamento e aplicando a ideia de Gauss, que é você voltar a escada, subir a escada retroativamente para você substituir nas variáveis que você já encontrou, tá? Mas se você quiser continuar as combinações lineares para zerar os coeficientes, aí você escolhe qual vai ser o melhor caminho, tá bom? Bom, pessoal, então essa aula fica por aqui. Espero que tenha ficado claro a ideia do escalonamento, que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.